Shalom, queridos irmãos. Um abraço grande, um dia abençoado a todos. É o que eu desejo. Amém? Muito bem. Não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like e de compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas possam tirar as suas dúvidas e assim conhecer a verdadeira palavra de Deus. Amém? O que vem a ser sã doutrina? Na verdade, a sã doutrina ela é um termo muito usado, né? Ela é associado à fé cristã ortodoxa, né? E, na verdade, referindo-se aos ensinamentos puros, genuínos e verdadeiros que estão de acordo com as Escrituras, né? Com a Bíblia Sagrada, conforme interpretadas, né? Pela tradição cristã. Agora, o conceito, na verdade, da sã doutrina, ela é amplamente utilizada para enfatizar, né, a necessidade de seguir, né, a verdade revelada por Deus. Não é? Então, evitando assim heresias, evitando distorções da palavra de Deus. Então, a sã doutrina ela é a palavra genuína de Deus. Deus quer que nós vivamos verdadeiramente a sua palavra. Não é a palavra em muitos púlpitos aí que estão sendo pregadas e faladas, que são muitas vezes distorcidas, né? E tornando-se então heresias para os fiéis. É importante prestarmos atenção se a palavra de Deus está sendo pregada genuinamente. Amém? O significado da sã doutrina, né? A sã doutrina, na verdade, ela envolve 3 aspectos importantes para a nossa vida, né? O primeiro aspecto é a fidelidade às Escrituras. É preciso ter fidelidade às Escrituras. O segundo ponto, pureza nos ensinamentos. Tem que ter pureza, limpeza, clareza, verdade nos ensinamentos. E o terceiro ponto, ela combate as heresias. Você vê que aqui o AAS está craseado, porque não é uma heresia, são várias heresias cometidas por muitas igrejas que hoje existem. Amém? É importante, então, que nós conheçamos a verdadeira sã doutrina. Primeiro ponto, a fidelidade às Escrituras. A sã doutrina, na verdade, se refere à verdade contida na Bíblia, né? A verdade genuína contida na Bíblia, né? Especialmente no Novo Testamento, que contém os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Como é importante esses ensinamentos, né, de Jesus Cristo e os ensinamentos dos apóstolos. É o fundamento sobre a qual a fé cristã, na verdade, deve ser construída. A fé cristã ela deve ser construída na fidelidade às Escrituras, isto é, a fidelidade na palavra de Deus, a fidelidade nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. O segundo ponto é a pureza, né, nos ensinamentos. A sã doutrina visa preservar, na verdade, a pureza do ensinamento, né, cristão, ou seja, evitar interpretações distorcidas, né, ou modificações das Escrituras. É o que mais tem acontecido nos púlpitos das igrejas, não é? Ou dos templos, porque a igreja é só uma, é a igreja verdadeira do Deus vivo. Amém? Aonde ele habita verdadeiramente. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é? Olha o que diz aqui a palavra de Deus, na verdade, ensina para nós em Atos 7, 47, 51. Olha o que diz para nós. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Não foi, porventura, a minha mão, olha só, que fez todas estas coisas, tudo que existe?
homens de duro serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis, né, ao Espírito Santo, né? Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Está vendo que ensinamento que a palavra traz para nós aqui em Atos? O ensinamento do verdadeiro Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. É importante, gente, sabermos disso. É importante lutarmos por isso. É importante ensinarmos a verdade. Amém? Muito bem. A pureza, segundo ponto, a pureza nos ensinamentos, né? A sã doutrina visa preservar, então, a pureza dos ensinamentos cristãos, ou seja, evitar, né, interpretações distorcidas ou modificações das Escrituras, conforme tem acontecido nos tempos e nos dias de hoje. Amém? Muito bem. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. A verdade, eu quero ler aqui 2 versículos, porque quando nós nos afastamos destes templos, assim como aconteceu comigo, porque eu estou vindo na busca, né, da verdadeira palavra de Deus. Sabe quando você vai e frequenta as igrejas e aquilo não te completa, não preenche, você vê que está faltando alguma coisa para preencher a sua vida espiritual? Então, é isto que veio acontecendo comigo. Eu passei por algumas denominações e fui estudando a palavra, e a palavra foi me abrindo a mente, né? E eu fui vendo que não é nada disto que prega as Escrituras, que prega a sã doutrina, que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinou. Tanto é que a primeira igreja, né, ela era de casa em casa, né, repartindo pão, isto é, repartindo a palavra de Deus, e aqueles que tinham mais vendiam coisas para ajudar aqueles que não tinham nada. Esta é a verdadeira palavra de Deus. Eu demorei a entender isso. E eu sei que talvez você aí também está passando por isso e quer mudar o seu pensamento. Então procure ouvir a sã doutrina verdadeira, procure ouvir a palavra verdadeira. Aqui não sou eu que digo, não é o que eu penso, o que eu acho, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso estamos aqui estudando a sã doutrina. E muitos pastores hoje, inclusive eu tive colegas, né, que falaram para mim que eu estou ficando maluco, que isso é heresia, né, que eu estou voltando, na verdade, no judaísmo. Mas entenda bem, eu não sou judeu, mas tem um que é judeu, e a salvação veio dele, assim diz o Senhor. Portanto, eu não estou judaizando nada, eu estou estudando a palavra, porque muitos pastores não querem ouvir a verdade, nem querem ensinar a verdade para vocês que estão lá sentadinhos como ovelha. Amém? Entenda isto. Eles não querem falar a verdade, porque a verdade, ela é clara. Olha o que diz, e nós temos 2 testemunhas, um no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, que fala para nós, não é? Da verdade, que a salvação vem dos judeus. Então é importante, sim, Jesus era judeu. Então temos que seguir o judeu. Não tem como sair fora dele. Não é verdade? Então vamos lá na palavra. Olha o que diz Salmos 37, 39. Diz assim: vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Esta é a primeira testemunha de que a salvação vem dos judeus. Agora olha no Novo Testamento. Para dizer que só tem no Antigo, vamos então ver no Novo Testamento. João 4, 22. Diz assim: vós adorais o que não conheceis, não é? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4, 22. Vocês estão compreendendo que a maioria dos pastores
99% nega as verdades bíblicas, porque eles seguem uma diretriz de doutrinas das suas igrejas e daqueles teólogos que defendem aquela denominação. Vocês estão entendendo, compreendendo? Pois é, nós somos mal vistos, aqueles que pregam a verdadeira palavra do Senhor, a verdadeira doutrina. Amém? Portanto, então, vamos partir aqui para o terceiro ponto da base da sã doutrina, que é combate às heresias. O termo também, ele é usado para se opor, na verdade, a interpretações, religiosas ou crenças, que se afastam da ortodoxia, isto é, da verdade, da pureza, daquilo que é certo, cristã, e que são vistas, na verdade, como falsas e heréticas. A ênfase aqui está na preservação da verdade cristã contra doutrinas errôneas, quanto doutrinas fabricadas por homens, quanto doutrina fabricadas por teólogos. É preciso entendermos. Por isto que a sã doutrina, quando nós largamos de frequentar um templo e que começamos a mergulhar dentro da palavra de Deus, nós vamos descobrindo o que Cristo quer. É muito mais fácil do que eles pregam nos púlpitos das igrejas. Amém? Muito bem. Mas para isso é preciso praticarmos, a sã doutrina, praticarmos a expressão verdadeira da sã doutrina. Aparece, por exemplo, em 1 Timóteo 1,10 e 2 Timóteo 4,3, onde é destacada, na verdade, a importância de se manter os ensinamentos edificados pelos profetas, apóstolos, e pelos salmos, para ser, na verdade, para se evitar falsas doutrinas e ensinos de demônios. Por isto, vamos estudar a palavra de Deus, porque ela nos ensina verdadeiramente, vivermos na prática. Em 1 Timóteo, então, foi o texto que eu disse. Olha o que diz 1 Timóteo. Para os impuros, os depravados, os pecadores, os ímpios e os profanos, os homicidas, os adúlteros, os que praticam homossexualismo, os raptores, os mentirosos, os pérfidos e qualquer outro que seja contrário à sã doutrina. Por isto, queridos e amados, precisamos viver na presença de Deus, vivendo, lendo, estudando a sã doutrina verdadeira, que é a palavra genuína de Deus. Precisamos viver na luz. E quem é a luz? É a palavra de Deus e é o próprio Deus. Amém? Muito bem. A sã doutrina, ela é, portanto, aquilo que está confirmado com a verdade cristã, revelada e fundamentada por Deus, e os cristãos são chamados, na verdade, convidados a manter-se firmes nela, resistindo às falsas doutrinas que surgem ao longo do tempo. Amém? Portanto, a sã doutrina, a Igreja de Deus, ela é vista como a guardiã da sã doutrina. A Igreja de Deus, que é o próprio Deus, Ele é que colocou o nome dele, separou este lugar para colocar o nome dele, a Igreja de Deus, e para que ele habitasse. É vista como a guardiã da sã doutrina, tendo a responsabilidade de preservar e ensinar corretamente os princípios da fé cristã. O objetivo aqui é garantir que os fiéis, eu e você, estejamos bem informados e preparados para viver de acordo com os preceitos e com a vontade de Deus, E não sejamos desviados por ensinamentos incorretos e corruptos, como estão em muitos púlpitos destas chamadas igrejas de hoje. Amém? Então, irmãos, e finalmente,
A sã doutrina é vista como o caminho edificado pelo Senhor Jesus Cristo, né, para a salvação. Pois, segundo este ensinamento, que é o ensinamento da sã doutrina, somente aqueles que perseveram nos ensinamentos genuínos de Cristo e vive, né, a conformidade com a palavra de Deus, alcançarão a vida eterna. Amém? No próximo vídeo veremos, porém, onde encontramos essa igreja genuína de Deus. Fique todos na paz. Se inscreva, dê o seu like e compartilhe. Shalom!